pessoal, nossa aula de hoje fala sobre genética mendeliana. Nesse primeiro momento nós vamos ver as características básicas da pesquisa de Mendel e a primeira lei de Mendel. Depois a gente estuda a segunda lei, tá? Nesse momento somente a primeira lei de Mendel. Então vamos lá. Gregor Mendel, ele fez seus estudos de hereditariedade em ervilhas. Então ele tinha cultivares de ervilhas e ele fazia esses cruzamentos para poder observar a hereditariedade. Mendel ele fica conhecido por conta dessas leis de hereditariedade, que na verdade eram pouco conhecidas à época, 1860 até 1865, quando ele faz seu postulado. Tá? Então o que nós vamos ver agora são as principais ideias de Gregor Mendel com relação a essa hereditariedade. Tá bem? Então, Mendel ele estudou principalmente ervilhas, e o que nós temos aqui é uma demonstração das características que Mendel analisou. Mendel avaliou 7 características básicas na ervilha. Como nós podemos ver aqui, ele analisou forma da semente, que elas poderiam ser lisas ou rugosas. Mendel analisou a cor da semente, poderia ser amarela ou verde. A cor da casca da semente, cinza ou branca, forma da vagem, que podia ser inflada ou comprimida, a cor da vagem, verde ou amarela, a posição das flores, que poderia estar na posição axilar ou terminal, tá? As flores na porção terminal dos galhos ou na porção axilar, e a altura das flores, então a altura das plantas, elas eram plantas altas ou poderiam ser plantas baixas. Interessante observar que essas características que Mendel avalia, nessas 7 características, forma, cor, etc., elas ou eram uma ou outra, não existe variável. Tá? É importante observar isso. E por isso mesmo ele avalia as ervilhas, que era uma planta fácil de observar esse tipo de característica. Ou era lisa, ou era rugosa, ou ela era de cor amarela ou de verde. Não existia uma cor intermediária. Tá bem? Então, dentro disso daqui, Mendel faz suas postulações. Ele avalia essas plantas, ele analisa como ela cresce, ele faz os cruzamentos dessas plantas e aí ele observa quais são os resultados. Tá? Se nós pegarmos aqui um experimento básico que Mendel fez, e é isso que gera toda a história da hereditariedade que ele postula, é a seguinte. Mendel, e aí vamos analisar flor, tá? Depois a gente pode ir para a cor da semente, que é algo muito comum de se falar. Mendel pegou uma ervilha que tinha flor violeta e ervilhas de flor branca. O que Mendel dizia é que é o seguinte, as ervilhas de cor violeta, elas eram puras, uma vez que ele tinha cultivares de ervilhas de cor violeta, e ele fazia o quê? Ou ele autofecundava, as plantas se autofecundavam, ela com ela mesma, ou ele ia lá e fazia uma polinização, onde ele colocava, ia lá na antera, na estrutura masculina, pegava o pólen e colocava na estrutura feminina, lá no gineceu. Aí ele fazia essa polinização, ele forçava essa polinização. Mas uma vez que ele fazia os cruzamentos entre as plantas violeta e flor violeta, nasciam apenas plantas de cor violeta. E as plantas brancas, fazendo a autopolinização, apenas plantas de flor branca, que é o que a gente consegue observar aqui nesse slide. Portanto, as violetas gerando só violetas e as brancas gerando brancas. Mendel chamou essas populações de indivíduos que eram idênticos de gerações puras, que aqui a gente tem geração P, que na verdade não significa pura, significa parental. Esses indivíduos eram puros, tá? Eles eram ou violetas ou branco. Dentro dos estudos do Mendel, o que ele fez? Pegou essa geração parental, violetas e branco, e cruzou plantas de flor branca com plantas de cor violeta. Ele fez o que a gente chama de polinização cruzada. Foi lá, pegou o pólen de uma, e ao invés de polinizar em plantas idênticas, ele cruzou uma com a outra, branco com violeta, e gerou o que a gente chama de geração F1, ou filhos 1. Se fica fácil assim para você entender, essa polinização cruzada, branco com violeta, gera indivíduos totalmente violetas,
nessa geração. Ou seja, todos os descendentes de cruzamento entre as plantas puras que Mendel tinha, violeta com branco, gerava só violeta. Então Mendel, nesse momento, ao observar esse tipo de cruzamento, ele fica intrigado. Ora, o que aconteceu nesse cruzamento que não permitiu gerar indivíduos que fossem, sei lá, com cores variáveis aí, entre branco e violeta, um misto, ou plantas que tivessem flores com pétalas coloridas, branca e violeta, enfim, sei lá, N possibilidades. Mas por que, ao cruzar branco com violeta, só nasceu violeta? E Mendel refez esse experimento diversas e diversas vezes e o resultado era sempre esse. 100% de toda a geração, a partir do cruzamento, da polinização cruzada entre plantas violeta com plantas brancas, gerava sempre 100% de plantas violetas. Mendel, então, pegou esses cultivares da chamada geração F1, que era uma planta que ele mesmo determinava como híbrida, que era resultado, na verdade, do cruzamento de duas puras. Ou seja, ele sabia que essa planta ela era violeta, mas ela não era filha só de violeta. Ela não era mais pura. Ela tornou-se um híbrido. Híbrido é a mistura. Ou seja, ela também é filha de indivíduos que têm flor branca. Então ele sabia que dentro dessa planta existia alguma coisa referente à cor branca. Então ele resolve pegar essa geração F1 e cruzar a geração F1 entre elas, ou fazendo autopolinização com ela mesma, ou cruzando elas entre si. E ao observar os resultados dessa geração F1, surge, portanto, os filhos de segunda linha, o que seriam os netos dessa geração parental, os geração F2. E aí ele observa que, cruzando esses indivíduos entre si, a geração F2, para cada 4 plantas, nós tínhamos 3 com flores violeta e uma surgia com flor branca. E ao refazer esses cruzamentos e ao cultivar novamente as ervilhas, ele observava que nasciam sempre 3 para 1. Ou seja, a cada 4, 3 eram violeta e uma branca. O que dava uma proporção na casa dos 75% violeta e 25% branca. Se Mendel tivesse plantado 100 ervilhas, 100 pés de ervilha, cerca de 75 pés teriam plantas violeta e 25% branca. Uma proporção. E isso intrigou ainda mais o Mendel. Porque se lá no começo eu cruzo apenas ervilhas que têm flores violeta e nasce violeta, se eu cruzo apenas brancas com brancas e nasce branca, por que num dado momento eu cruzo violeta com branco e nasce violeta? E aí se eu pegar essas violetas e cruzar entre elas, vai nascer violeta e branca, em proporções de 75% para 25%. A mesma característica, ou seja, a mesma proporção também funciona para outras características da ervilha. Por exemplo, aqui, onde nós temos vagens que dão ervilhas amarelas e vagens que dão ervilhas verdes. Ao cruzar as ervilhas amarelas com as ervilhas verdes, isso de linhagens puras, ou seja, plantas puramente amarelas que tinham ervilhas só amarelas cruzadas entre elas, davam plantas sempre com ervilhas amarelas. Cruzando ervilhas verdes sempre com plantas que dão ervilhas verdes, dava só ervilha verde. Mas um dia Mendel resolveu cruzar plantas de ervilhas amarelas com plantas de ervilhas verdes e, como resultado, ele teve 100% de ervilhas amarelas nessa geração F1. Pudera esperar que nascessem ervilhas amarelas e verdes? Ou um misto entre os dois? E não, nasceu apenas ervilhas amarelas. Mendel, portanto, imaginou que, assim como as flores, as ervilhas amarelas aqui, elas eram híbridas. Elas não eram mais puras. E cruzando as ervilhas amarelas entre si aqui na geração F1, que eram as híbridas, como resultado, Mendel teve a mesma proporção. 3 amarelas para uma verde. Mendel, nesse momento, imagina, o que pode ter levado a acontecer isso? O que dentro dessas plantas permitiu que isso acontecesse? E aí, Mendel, ele formula o seu postulado, a primeira lei de Mendel, tá? Para que a gente possa entender isso, alguns termos são importantes para os senhores, tá? Então, olha aí.
nós precisamos conhecer alguns termos muito comuns em genética. O primeiro deles é o termo genótipo. Esqueça um pouquinho o Mendel, vamos ter aqui, nós vamos voltar para a ideia do Mendel daqui a pouco. Genótipo é a constituição genética de um organismo representado pelos símbolos dos genes que estão sendo considerados normalmente é uma letra ou par de letras, no caso de gene e alelo. Então, para que você entenda, o que é o termo genótipo? O termo genótipo corresponde à carga genética. Então, quando nós falamos lá da característica genética, aquela que está lá dentro da célula, aquilo que a gente não consegue ver, nós estamos usando o termo genótipo, que nós sempre representamos por uma letra, por um código. Existem vários códigos, tá? Que são, na verdade, os genes. Então, no laboratório, quando um cientista ele está lá, ele analisa, ele avalia, ele encontra um determinado gene do DNA de algum organismo, aquele gene ele é algo muito extenso, é uma série de informações, como nós estudamos anteriormente, a sequência de bases nitrogenadas. Então, aquela sequência, aquele código genético imenso, não dá para que você fique falando, né? Olha aquele gene que é A, T, G, G, blá, blá, aquele monte. Não. Então, o que a gente faz? Pega aquele gene conhecido, que tem aquela sequência de bases, e a gente dá um código para aquilo lá. Tá? Pode ser um código de letra, por exemplo, tá? Lá no cromossomo 17 humano existe um gene que é chamado de BRCA1, que vem de Bristol Cancer 1, BRCA1, e também existe o Bristol Cancer 2, BRCA2. O que é o BRCA1, professor? É um gene. Se eu for analisar esse gene BRCA1, ele é uma sequência de informações de bases nitrogenadas imensas. Então, esse código é o que a gente chama de genótipo. É esse códigozinho que a gente vai usar. No caso aqui, nós vamos usar letras como azão, azinho, vezão, vezinho, bezão, bezinho, pezão, pezinho, tá? Que se referem a dominante e recessivo, que a gente vai falar agora. O que é esse termo alelo, professor? O senhor falou aqui, olha, genes alelos. Eu já vi exercícios que falam desses chamados alelos. Alelo é o seguinte, em cada caractere, em cada caráter, atuam dois genes alelos. Ou seja, a gente tem que pensar que são dois genes alelos porque veio um do pai e um da mãe. Os alelos, eles são, na verdade, posições do mesmo gene, tá? Onde estão aquela informação, ou seja, os alelos ocupam a mesma posição, ou mesmo loco em cromossomos homólogos e serão separados um do outro durante a meiose. Então, por exemplo, um gene chamado de, sei lá, X, ele vem do pai e vem da mãe. Portanto, quando os dois cromossomos, o que você recebeu do papai e o que você recebeu da mamãe, ele tem lá esse gene X. Esses dois genes X, eles estão na mesma posição e eles ficam pareados lado a lado. Essa informação que você recebe dos seus descendentes, né, dos seus ascendentes, perdão, eles são genes que podem ter característica dominante ou característica recessiva. Ou seja, o dominante é aquele que prevalece e o recessivo é aquele que se submete à ação de outro gene. A gente vai ver aqui isso aqui. Alelo dominante e alelo recessivo. No exemplo das ervilhas que a gente está vendo, o que é o alelo dominante e o alelo recessivo, professor? Lembram lá no cruzamento que Mendel ele fez o cruzamento de amarelas com verde e nasceu 100% amarela? O que o Mendel observou no exemplo das ervilhas é que o amarelo se sobressai ao verde. Mendel deduziu que esse fenótipo é dominante, sendo indicado com uma letra maiúscula, indicando o alelo dominante. Logo, verde é o alelo recessivo, indicado pela letra minúscula. Ou seja, Mendel ele criou aí uma regrinha que a gente usa até hoje. No cruzamento entre ervilhas amarelas puras, que nós vimos lá anteriormente, posso até voltar aqui para vocês. No cruzamento entre ervilhas amarelas puras com verdes puras, surgiu 100% amarela. Mendel deduziu que se aqui apareceu amarela, onde estava a informação verde aqui dentro? Estava escondida de alguma forma. E aí ele teve a sacada de entender o seguinte, nós somos formados por um par de alelos, por pares de informação, que vêm dos nossos ascendentes, dos nossos pais. Então, é uma informação do pai e uma da mãe. Na hora de formar os gametas, você, por meiose, libera uma informação. E aqui uma informação, de tal forma que essas informações se juntem e formem um indivíduo. Quando uma informação amarela se junta com uma informação verde, vamos entender assim por enquanto, porque a gente vai falar
melhor disso, que não é informação, a gente vai ver que são os alelos, quando um gene, quando o alelo amarelo se junta com o alelo verde, o amarelo se sobressai. Portanto, ele é chamado de dominante. A informação amarela, ela aparece. E a informação verde, ela é recessiva porque ela fica escondida. Ela se submete àquela informação. Aqui nós temos alguns cruzamentos para demonstrar isso. Ó, os indivíduos amarelos, eles são Vzão. Mendel também utilizou a letra V, tá? Para representar. Por que ele usou a letra V? O V de verde. É uma característica, tá? Nós usamos sempre uma letra, pode ser qualquer letra, mas por convenção usa-se a letra referente ao recessivo. No caso, nós estamos analisando amarelo e verde, a cor recessiva é o verde, portanto, a letra que a gente vai usar como código é a letra V. Mas eu poderia usar qualquer letra aqui que o resultado dá certo, tá? Então, para representar quem é dominante, eu digo que as ervilhas amarelas puras, elas eram Vzão e Vzão. Quando eu cruzo Vzão com Vzão, se esse aqui, chamando de pai, ele libera um gameta com um Vzão e a mãe libera um gameta com um Vzão, vai formar todo mundo Vzão. Portanto, cruzando ervilhas puras amarelas, só nascem amarelas. Se eu tiver ervilhas puras verdes, Vzinho, cruzando com Vzinho, um espermatozoide, vamos chamar de espermatozoide só para facilitar, tá? Mas aqui seria o grão de pólen, certo? Então, o referente ao masculino, que seria o espermatozoide, com o óvulo, pensando em humanos, que seria Vzinho com Vzinho vai formar todo mundo Vzinho, ou seja, pura verde. Mas, se eu cruzar Vzão com Vzinho, eu estou, na verdade, formando um gameta com a letra Vzão maiúscula e um gameta com a letra Vzinho, que é minúscula. Juntando um Vzão com um Vzinho, eu tenho Vzão. Mas a informação que prevalece é a letra maiúscula, que é o do dominante. O recessivo, embora esteja aqui, ele não vai aparecer. Bom dia, Murilo. Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bem? Tá chegando agora? Sim, eu cheguei agora, que eu não sabia que hora que ia começar, eu cheguei agora. Eu tava fazendo um cafezão. Ah, que beleza. Vamos começar a gravar. Vamos lá. Bom, o que você pode ter notado, meus queridos, é que no slide anterior, aqui os resultados dos cruzamentos, né? As puras amarelas, as puras verdes e aqui amarelo com verde, originou aqui o indivíduo puramente amarelo, Vzão, indicando dominante. Aqui, Vzinho, indicando o verde. E o Vzão e o Vzinho indicando o amarelo, porque o Vzão forma amarelo e ele é dominante, portanto prevalece. O que é interessante é que você observou que aqui formaram duas letras maiúsculas, aqui duas minúsculas, aqui uma maiúscula e uma minúscula. A gente dá nomes a isso para facilitar, tá? Então veja aqui um exemplo. O Vzão com Vzão, formando Vzão. Esse indivíduo a gente chama de homozigoto. Homozigoto dominante. Por que homozigoto, professor? Então vamos lá. Ó, homo significa igual. Zigoto é da formação dos gametas, tá bem? Então, esse indivíduo aqui, ele pode formar quais gametas? Somente gameta Vzão. Portanto, ele é homozigoto, se ele só vai formar indivíduo Vzão. Nesse outro caso, ele é o Vzinho. Então, olha, o papai doou aqui o Vzinho, vamos imaginar que a mamãe tenha doado o Vzinho, e aí nós temos um indivíduo Vzinho. Ele também é homozigoto, porque são duas letras iguais. Só que nesse caso ele é o homozigoto recessivo, porque ele tem a informação que é recessiva. E quais gametas ele pode formar, professor? Então ele pode formar só gametas Vzinho. Se, num outro cruzamento, um gameta Vzão se juntar com um gameta Vzinho, vai formar um Vzinho. Como nós temos aqui dois alelos diferentes, um dominante e um recessivo, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, nós não podemos chamar de homo iguais. Então, nós chamamos de heterozigoto, porque ele poderá formar um gameta Vzão e um gameta Vzinho. Portanto, quando você ouvir
falarmos em homozigoto dominante, homozigoto recessivo ou heterozigoto, que será muito comum nos exercícios de genética, nós temos que remeter a essa ideia de que o homozigoto dominante é aquele que tem as letras maiúsculas, tá? Um minúscula e a letra maiúscula e minúscula junto, portanto, heterozigoto, certo? Então aqui vem a explicaçãozinha embaixo, olha, com relação à união de gametas que transportam alelos idênticos, produz um genótipo homozigótico, o caso da homozigose, ou da heterozigose, aquele que tem gametas de diferentes alelos, tá bem? Então, essa informaçãozinha aqui, ela é importante. Então, retomando aqui os termos importantes, ó, nós temos já a informação do que é um genótipo, que é o código genético, o alelo, que é o parzinho de letras. Aí a gente viu que esse parzinho de letras ele pode ser dominante ou recessivo, representando aí o genótipo, tá? Ele pode estar em homozigose, alelo em homozigose, pode ser homozigose dominante ou homozigose recessiva, ou heterozigose, uma recessiva e uma dominante juntas, onde prevalece no heterozigoto a informação do dominante. E antes de nós retomarmos as ideias do Mendel, uma informação também importante é o termo fenótipo. Nós vamos constantemente ouvir falar de fenótipo e genótipo, tanto que eu coloquei essa tabelinha aqui para você. O que é o fenótipo? Olha, é o caráter exibido pelo organismo como resultado da interação do genótipo com o meio ambiente. Ou seja, resumindo e facilitando para você, fenótipo é a característica que dá para a gente observar. Se eu disser assim, o fenótipo de uma pessoa X é cabelos loiros, da pessoa Y é cabelo castanho. Qual é o fenótipo? Loiro e castanho. O genótipo eu não consigo enxergar, porque o genótipo está lá no código genético. O genótipo é aquilo que eu não vejo, é o código. O fenótipo é aquilo que eu vejo. Então, o exemplo aqui das ervilhas de Mendel. O fenótipo, semente amarela. Quais são os genótipos para a semente amarela? Bom, as sementes amarelas elas podem ter vezão, o alelo vezão, ou o genótipo alelo vezinho. Toda vez que eu vir em genética falando de ervilhas, o código e o exercício nos dá isso, vezão ou vezinho, semente amarela, fenótipo amarelo. E o fenótipo verde, que é o fenótipo recessivo, a cor que eu vejo, o genótipo é vezinho. Quando eu olho para a ervilha, eu vejo se ela é amarela ou se ela é verde. Eu não vejo o genótipo, eu vejo o fenótipo. Tudo bem, pessoal? Isso é fenótipo. Agora vamos voltar lá para a ideia do Mendel, tá? O Mendel, então, de acordo com aqueles cruzamentos que ele fez, ele propôs o que ele chamou de primeira lei de Mendel, né? O primeiro postulado dele. São dois postulados, duas leis. Primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel ela diz o seguinte: como resultado de sua pesquisa com ervilhas, Mendel propôs uma teoria de herança particulada, o que ele chamava de fatores. Mendel não sabia o que era um gene. Hoje a gente sabe que esses fatores correspondem aos genes. A herança é genética, o que ele chamava de herança particulada. Ele não tinha ideia de que existia isso dentro das células. De acordo com a teoria de Mendel, as características são determinadas por unidades discretas que são herdadas intactas ao longo das gerações, passado de um indivíduo para o outro. Os genes, e aí aqui já vamos usar o termo correto, são distribuídos independentemente, sem mistura. É aquilo que eu estava dizendo para você. No caso da ervilha, ou ela é verde ou ela é amarela. Não há mistura, não forma-se um intermediário. Os dois alelos de cada gene presente em um indivíduo separam-se na formação dos gametas. Por exemplo, vezão forma o gameta vezão de um lado, o gameta vezão vai para outro. Aquela separação. Os alelos são formas distintas dos genes. Então, ele pode ser vezão ou vezinho. Por exemplo, o alelo que condiciona a presença de sementes verdes e o alelo que condiciona a presença de sementes amarelas. Exatamente. Eles são distintos. Um é amarelo, o outro dá a informação verde. Um é dominante, o outro é recessivo. Então, Mendel tirou essa conclusão de tudo aquilo. E aí a gente volta para a ideia dele, para que você possa compreender. Lembrando, Mendel cruzou ervilhas puras amarelas com ervilhas puras verdes. Esses cruzamentos, sempre entre amarelo e amarelo, gerava amarelo, sempre entre verde e verde gerava verde. Mas, do cruzamento entre ervilhas amarelas e ervilhas verdes, originou uma geração filhos totalmente amarelas. Mendel entendeu que essa
ervilha não era mais uma ervilha pura, mas sim uma ervilha híbrida. O que é híbrido? Híbrido é aquele que está misturado. Essas ervilhas que não eram mais resultados de cruzamentos puros, ou seja, uma ervilha híbrida, Mendel autofecundou-as, ou seja, fez com que elas cruzassem entre elas mesmas. E, como resultado, na geração de filhos 2, a F2, ele obteve uma proporção de 3 ervilhas amarelas em 4 para uma ervilha verde em 4. Ou seja, 75% das ervilhas eram amarelas, 25% das ervilhas verdes. Professor, eu já vi isso, o senhor está falando de novo. Sim, estou falando de novo porque agora nós vamos decifrar o que o Mendel fez. De acordo com o postulado da primeira lei de Mendel, Mendel explicou para a gente que o seguinte: ervilhas amarelas são dominantes sobre ervilhas verdes. Logo, o que nós temos é isso aqui. Na geração parental, ervilhas amarelas eram vezão, ervilhas verdes, vezinho, recessivo e dominante. Para que a gente possa fazer esse cruzamento de acordo com a primeira lei de Mendel, a gente faz o chamado quadro de Punnett, ou Punnett, tá? Mas como o cara é francês, o correto é Punnett. E você vai encontrar muita gente falando Punnett, mas é Punnett, quadro de Punnett. O que é o quadro de Punnett? O quadro de Punnett é um joguinho da velha que você faz, embora aqui esteja fechado as lateraisinhas aqui, ele é um joguinho da velha, de tal forma que nos dois espaços aqui de cima, você vai colocar os gametas do pai. Dos dois espaços laterais, você colocará os gametas maternos. De tal forma que, onde está roxinho aqui, surgem os 4 possíveis descendentes desse cruzamento. Professor, você falou que aqui colocam os pais, aqui eu coloco a mãe. Posso colocar a mãe aqui em cima? Posso colocar o pai aqui embaixo? Pode, filho. Não tem problema nenhum. A ordem dos fatores não altera o produto. É como se fosse uma multiplicação, tá certo? Gametas, e aqui surgem os descendentes. Então vamos fazer o quadro de Punnett dessa situação. Faz um joguinho da velha. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços. E aí você fará o seguinte. Nesse primeiro espaço, você não precisa colocar nada. Absolutamente nada. Ele não vale para nada, absolutamente nada. Deixe um recado para mim aqui na prova. Você pode colocar assim: professor, o Corinthians é o melhor clube que existe. Ou, professor, o Palmeiras não tem mundial. O que é uma verdade? Digo apenas verdades. Então aqui você pode deixar em branco. Aqui nesses dois espaços, você colocará os 2 gametas de uma ervilha ou de outra, e aqui os outros 2. Só que você tem que separar os alelos. Então, vezão, e o vezinho você precisa separar. Vamos por partes, então? Façamos o seguinte. Ó, coloquei aqui só para mostrar. Aqui seria o masculino. Então, aqui eu vou colocar o gameta masculino, aqui eu vou colocar o gameta feminino. Só para você entender, tá bem? Mas isso não importa a posição, tá? Imaginemos que o feminino seja a verde, o masculino seja a amarela. Como fica isso? Olha só. Um vezão da amarela coloco aqui. O outro vezão da amarela coloco aqui. Veja, separei as duas e coloquei aqui. O vezinho da verde coloco aqui. O vezinho da verde coloco aqui. O que você fará agora, filho, é brincar como se estivesse no Excel. Linha e coluna. Batalha naval, já brincou disso? Não, hoje você não brinca mais disso. Você só usa celular, né? Batalha naval da minha época. Bom, vezão com vezinho. Como que a gente resolve e encontra os descendentes aqui nesses 4 espaços, professor? É simples. Imagine se esse espermatozoide, e esqueça a ervilha, porque a ervilha não tem espermatozoide. Vou usar o termo espermatozoide, porque fica mais fácil de você associar com o humano, tá? Se o papai liberou um espermatozoide com a informação vezão, e a mamãe liberou um óvulo com a informação vezinho, é só juntar essa linha com essa coluna, sempre deixando a letra maiúscula na frente. Ficará assim, olha. Vezão da primeira linha com o vezinho da primeira coluna. De tal forma que um possível filho será vezão vezinho. Depois, o vezão da primeira linha com o vezinho da segunda coluna. E aqui nós temos vezão vezinho. O vezão com o vezinho. Aqui a informação será desse com esse, vezão, vezinho. E aqui, vezão, vezinho.
Percebeu? Os 4 possíveis filhos desse cruzamento estão aqui, em roxo. E esses 4 possíveis filhos são Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Ou seja, 100% Vzão, Vzinho, 100% amarelo. Professor, por que é amarelo? Porque tem esse quadrinho que o exercício vai te dar. E ele vai falar para você da cor do pelo do cachorro, da cor do pelo do rato, da cor de qualquer coisa. Mas ele sempre te dará a informação. E aí você recorre a essa tabela. Qual é o resultado do cruzamento entre ervilhas puras verdes e ervilhas puras verdes e puras amarelas? O resultado é 100% amarela, do tipo Vzão, Vzinho, 100% heterozigotos. Dessa forma, Mendel descobriu que na geração parental ele tinha as puras e na geração F1 saiu tudo heterozigoto, ou seja, híbrido. Cruzando 2 híbridos, qual o resultado que poderia aparecer? Então, Mendel provou o seguinte: se eu cruzar um híbrido heterozigoto com ele mesmo, eu tenho um Vzão, Vzinho cruzando com Vzão, Vzinho. Para resolver isso, quadro de Punnett. Jogo da velha, tic-tac-toe. Coloca lá no primeiro espaço uma informação bonita para o professor. Aqui eu vou colocar só o símbolo masculino e feminino. Mas você pode escrever: professor, você é lindo. Professor, você é charmoso. Enfim, qualquer coisa que me agrade, certo? Aí você colocará aqui nesses 2 espaços os gametas, separando os alelos, formando os gametas. Esse indivíduo Vzão, Vzinho forma quais gametas? Vzão e Vzinho. Olha lá. Vzão e Vzinho. Do outro lado, coloca a informação do outro. Também é Vzão e Vzinho. Em um espaço você põe Vzão, no outro Vzinho. Vamos ver quais são os possíveis descendentes desse cruzamento? Olha só, no primeiro quadrinho aqui nós teremos o cruzamento juntando os gametas masculino e feminino, que ficarão Vzão, Vzão. Aqui ficará Vzão do papai e a mamãe aqui, o Vzinho. Cá embaixo, Vzinho e Vzão, mas lembre-se, por convenção, sempre a letra maiúscula na frente. Vzão e o Vzinho. E aqui, Vzinho, Vzinho. Não é igual ao cruzamento anterior que nós tínhamos feito, na imagem anterior. Agora, o resultado nos deu 4 filhos, mas Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Como eu analiso isso, professor? Muito simples. Quem é amarelo nessa brincadeira toda? Vamos olhar essa tabelinha. Amarelo é todo mundo que é Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Quem é amarelo? Esse é amarelo, esse é amarelo, esse é amarelo. Ou seja, todo mundo que tem uma letra maiúscula. Aqui, olha. Amarelo. Quem é verde? Todo mundo que é Vzinho, Vzinho. Isso nos dá como resposta 25% Vzão, Vzão, 50% Vzão, Vzinho, 25% é Vzinho, Vzinho. Então, essa é a resposta genotípica. E qual a característica fenotípica desse cruzamento? 75% amarelas e 25% verdes. Certo? Se nós analisarmos isso, lá naquele cruzamento da primeira lei de Mendel, nós temos que a geração F2 parental formou um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. De tal forma que o que explica a primeira lei de Mendel, e Mendel não tinha ideia que existia gene naquela época, por isso ele foi um cara muito cabra macho, certo? Para não usar outro termo aqui, de conseguir postular isso, de formular essa ideia, tá certo? Foi um cara sacudido, que conseguiu, sem saber que existia gene, formular a ideia de que era dessa forma que a herança era transmitida aos seus descendentes. Portanto, aqui em F2, no final, nós temos a proporção fenotípica que a gente chama de 3:1. O que é isso, professor? 3/4, ou seja, em 4 ervilhas, 3 terão ervilha da cor amarela, 1 em 4, ou 25% verde. E a proporção genotípica, ou seja, do código genético, é 25% homozigoto dominante, 50% homozigoto heterozigoto, perdão, e 25% homozigoto recessivo. Tá bem? Essa é a primeira lei de Mendel. E aí os exercícios sempre, né, querido aluno, irão cobrar de você cruzamentos. Ele pode cobrar um cruzamento, ele te dá um fenótipo de um dado organismo e pede para que você faça um cruzamento, e aí ele espera que você chegue aos resultados. Tá? Existem apenas 6 possíveis cruzamentos dentro da primeira lei de Mendel. Tá certo? Se você for cruzando todos os genótipos possíveis, você verá que são apenas
6 cruzamentos. Se você sabe fazer um cruzamento, você consegue fazer todos os 6. E sabendo fazer os 6, você saberá fazer qualquer exercício de genética, porque daí a gente só vai trocando o fenótipo. Tá certo? É isso. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa recadinho para mim e a gente vai conversando. Certo? Um grande abraço. Até mais.